Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. Nós vamos saber melhor sobre as projeções da S&P Global Platts em relação, à safra de cana-de-açúcar no Brasil, mas principalmente relacionada com a questão do etanol, porque a gente tem até aí, essa questão mais recente relacionada à redução, da mistura. Então, para a gente entender todo esse cenário, as perspectivas e também, trazer aí, quais as previsões para essa safra de cana-de-açúcar que começa um pouco mais lenta, a gente fala então com Beatriz Pupo, que é analista sênior de biocombustíveis da S&P Global Platts. Beatriz, boa tarde. Boa tarde, Jonathan. Obrigada a você e ao Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da nossa visão aqui da Platts Analytics para a safra de cana-de-açúcar do Centro-Sul de 2021-2022. Prazer é nosso, Beatriz. Obrigado pelo convite, viu? Bom, iniciamos aí, em abril, a safra 2021-22 de cana-de-açúcar. Uma safra que, segundo os relatos que a gente tem recebido, é uma safra que começa um pouco mais lenta. Queria saber, qual a visão de vocês mesmo também em relação a isso, E como vocês estão acompanhando aí nesse início de abril, a moagem da primeira quinzena, da segunda quinzena de abril, que acabou de ser concluída, e se esses números de vocês indicam justamente esse início de safra um pouco mais lento do que no último ano. Tá ótimo, Jonathan. Os números da segunda quinzena, eles confirmaram o forte impacto do clima extremamente seco, que atinge a região Centro-Sul desde 2020 e que tem dificultado esse início da safra 21-22. O estado de São Paulo, ele ainda é o principal responsável pela queda da moagem de cana no Centro-Sul do Brasil, porque uma boa parte das usinas dessa região ainda está esperando que a safra de cana se recupere parcialmente antes de iniciar as atividades de moagem. Então, no último relatório da Única, a gente viu que apenas 205 usinas estavam em operação nessa segunda quinzena de abril, comparado a mais ou menos 217 no mesmo período do ano passado. E agora, para a próxima quinzena, a primeira quinzena de maio, a Única espera que mais 30 usinas devam começar as atividades. E, assim, no geral, os números vieram bem em linha com as expectativas do mercado, tá? Já era esperado esse impacto da seca, trazendo realmente um começo mais lento, como você mesmo mencionou. E a produção de ambos, açúcar e etanol, foi a mais baixa para esse período desde a safra 2017-2018. O número do mix e do ATR acabou vindo um pouco acima do esperado e Uhum. reforçando o que a gente tem visto que é um incentivo para as usinas produzirem açúcar. Inclusive, apesar desse ATR para essa quinzena que passou ter vindo abaixo do ano passado, quando a gente compara o aumento em relação à primeira quinzena, foi consistente com o mesmo período do ano passado, E, além disso, sabe-se que até o ponto que a cana esteja estressada demais e pare de produzir a sacarose, o tempo seco, na verdade, ele é favorável para os níveis de ATR e para essa safra, tá? Sim. Bom, Beatriz, então, dado esse cenário, de segunda quinzena de abril, início de safra, de fato, aqui no Brasil, vamos falar um pouco em relação ao etanol, porque nós que somos consumidores também, nós temos percebido, e claro, as usinas também, as distribuidoras têm acompanhado muito de perto toda essa questão. A gente iniciou a safra 2021-22, havia a expectativa até, a gente vem de altas nos preços do etanol desde o finalzinho do ano passado, durante esse início de 2021, e havia a expectativa de que o preço do biocombustível pudesse cair um pouco com a entrada de oferta no mercado, Queria que você falasse para a gente um pouco sobre, então, os patamares de preço do etanol, porque eles ainda continuam altos, mesmo a gente tendo o início, de fato, da safra 2021-22, como você falou, A gente começa mais lenta mesmo. Então, está relacionado a isso? O que mais que tem mantido aí os preços do biocombustíveis bem elevados? Tá ótimo, Jonas. É uma dinâmica super interessante, E realmente o consumidor que está um pouquinho mais atrelado, que sabe que isso vem da cana, às vezes até dentro do meu círculo de amigos e família, eles perguntam: poxa, mas a safra já não começou? Por que nós estamos vendo preços recordes, Então, assim, essa subida, ela está completamente atrelada a essa dinâmica de oferta e demanda do etanol.
Pois apesar da safra, como você disse, ter começado oficialmente em 1º de abril, houve esse atraso no início das operações, por maior parte das usinas, e em contrapartida a gente está tendo um movimento contrário do consumo, né? Que é o consumo de combustíveis mostrando bastante resiliência esse ano. Apesar das novas ondas de Covid, principalmente aí em março, quando a gente teve algumas medidas de quarentena, né, implementada principalmente no estado de São Paulo, os preços têm subido assim, tem feito uma parábola, né, que a gente chama, tem subido vertiginosamente. E chegaram a um recorde histórico aqui do índice Platts de 3,70 por litro, agora, nas últimas semanas. E na mesma proporção, os preços de anidro também subiram e também estão em níveis recordes. E aí eu gostaria de explicar um pouquinho mais sobre essa dinâmica de oferta e de demanda, que é assim, enquanto a produção, né, do acumulado de abril caiu 22% ao ano, a produção do etanol, para mais ou menos 2 bilhões de litros, ao mesmo tempo, as vendas das usinas subiu 18%, para quase 2,15 bilhões de litros. E aí, quando a gente olha em particular os números da única de vendas das usinas para o mercado doméstico, houve uma alta de 20% ao ano. Claro que quando a gente olha esses dados, a gente tem que olhar com um pouco de cautela, porque nesse período no ano passado, nós estávamos aí no pico, né, do Covid, da pandemia e dos lockdowns. Mas, de qualquer maneira, mostra uma tendência, né, a gente acredita que há uma tendência de recuperação durante todo o ano para o consumo de combustível. E existe uma outra dinâmica interessante que a gente vê que as vendas de hidratado subiram 16%, mas as de anidro subiram 28%, mostrando que houve uma migração de consumo para gasolina e que é um movimento que já tem acontecido desde o ano passado, né? E com tudo isso, os estoques ficaram muito, muito apertados, né? Então, a gente tem os últimos números, saíram na semana passada do Ministério de Agricultura e Pecuária, e eles mostram que os estoques de etanol total no final de abril estavam em 1,9 bilhões de litros. Isso é uma queda de 35% no ano. Quando a gente olha só para o hidratado caiu 28% ao ano o estoque. Nós estamos por volta de 1,3 bilhões de litros. Agora, quando a gente olha o anidro, está mais apertado ainda. Nós estamos com uma queda de 44% ao ano. Então, olhando assim para o horizonte a longo prazo, o que nós esperamos aqui para preços são preços firmes ainda, apesar do começo da safra. Deve haver uma correção, obviamente, à medida que mais produto fica disponível no mercado, mas mesmo assim seria uma safra de preços bem firmes para o etanol. Na nossa estimativa aqui da Platts Analytics, a gente vê os estoques total de etanol chegando a 3,1 bilhões de litros agora no final de maio, o que ainda seria 29% abaixo do ano passado. Essa semana, né, hoje, na verdade, a ANP já divulgou os dados da paridade, né, dos preços do hidratado versus a gasolina na bomba, e a gente vê que já houve um repasse, né, dessa alta toda que vem acontecendo nas usinas, ela já começou a ser repassada para as bombas. Essa alta ela pode levar entre 5 a 15 dias, mas agora a gente já vê essa paridade atingindo 75% no Nordeste, e esse é o nível mais alto em 5 anos. Agora, uma dinâmica interessante de mencionar, Jonatas, é o fato de que o consumidor brasileiro ele não olha só essa dinâmica, né, dos 70% da paridade. Existe também o que a gente acaba chamando de uma marca psicológica, que é quando o consumidor bate o olho ali no posto e ele vê uma diferença de mais de R$ 1 entre a gasolina e o etanol, e muitas vezes ele escolhe continuar colocando o etanol, apesar de estar acima dos 70%. Então, vai ser algo que nós vamos acompanhar aqui com muito interesse para as próximas semanas, para ver se a demanda vai dar uma recuada ou não. Pode seguir, Beatriz. E uma outra bandeira que eu ia levantar também, que aqui é muito importante para toda essa dinâmica, que é bem complexa, né, e que é bem única do nosso Centro-Sul, ou do nosso Brasil, na verdade, é o fato da gente ter também um outro vetor, né, um outro fator nessa equação, que são os preços da gasolina. E aqui nas nossas estimativas do Platts Analytics, a gente vê o preço da gasolina subindo nas próximas semanas, né, e já está subindo, né, no mercado internacional. Então, dependendo de como esse repasse venha para as bombas, através da política de preços da Petrobras, pode ser que dê um fôlego a mais para o hidratado e que a correção não seja tão grande, né? Então, que os preços corrijam, mas que mesmo assim ainda permaneçam bem firmes. Uma das tendências que nós estamos identificando aqui para essa safra é por causa daquela migração de consumo para a gasolina que eu mencionei no
um pouco antes, é que a gente veja as usinas focando um pouco mais na produção de anidro desse ano, né? Até porque, apesar dos níveis de consumo ainda ficarem um pouco abaixo do que a gente espera, do que a gente teve em 2019, né, no pré-pandemia, a gente tende a ver essa migração continuando. E, portanto, as usinas devem priorizar o abastecimento do anidro, que é o que é realmente mandado, né, é um mandato federal de mistura de 27%. E como você bem falou, já houve um movimento na semana passada, né, de distribuidoras pedindo para o Ministério de Minas e Energia que haja uma redução nessa mistura, para casa dos 18% ou até 22%, que já está previsto em lei, né? Existe uma banda, uma faixa Uhum. entre o que deve ser colocado nessa mistura. Mas aqui do nosso lado, Platts Analytics, acreditamos que seja um pouco prematuro, né? Nós estamos ainda no começo da safra, existe toda uma dinâmica de mais produto entrando no mercado nas próximas semanas, Sim. então deve haver poucas chances de esse tipo de alteração ocorrer agora. Sim, eu iria te perguntar justamente isso mesmo, né, Beatriz? Como é que essa informação, né, essa movimentação, essa movimentação pode mexer aí com o mercado de etanol, já que a gente tem, né, recebido essas informações de alta nos preços, mas a safra está só começando, justamente, né? Exatamente. Como eu disse, é uma safra, sim, de preços mais altos, através de todos os meses aí da safra, uma safra de preços mais firmes, remunerações melhores para os produtores, porém, com mais produto entrando, é simples, né? Oferta e demanda. Então, deve dar uma corrigida nos preços, como eu disse. Então, nós achamos um pouco prematuro ainda haver qualquer tipo de decisão realmente que altere essa mistura, sem antes nós darmos uma chance da safra se desenvolver como em outros anos. Com certeza. Bom, Beatriz, a gente falou então, né, em relação a essa condição climática aqui nas lavouras do centro-sul do país, né? Em muitos locais esse cenário tem sido bastante acompanhado com preocupação pelos produtores, né? E a gente também tem essa questão do etanol, né? Essa movimentação já para um pedido de redução na mistura. Então, queria, para a gente tentar, né, esclarecer um pouco mais e trazer números, né, para todos os elos da cadeia aí, como é que vocês veem essa safra 2021-22 de cana-de-açúcar no Brasil? Como é que tá as projeções do mix de vocês para essa temporada? E se a gente ainda pode ter algumas revisões nos números, quando é que vocês estimaram isso, né? Porque a gente sabe, né, as lavouras estão ali em campo e, claro, a qualquer momento a gente pode ter alguma mudança nesse cenário que está muito claro nessa safra, que é uma dependência das condições climáticas, né? Exatamente, Jonatas. E assim, é interessante essa pergunta, porque com os números da Única que foram divulgados na semana passada, a gente pode ter uma ideia melhor do impacto dessa seca. E então, nós aqui na Platts Analytics, nós acabamos de revisar o nosso número de safra, nós estávamos em 575 milhões de toneladas esperadas, né, para essa safra de agora, e nós estamos agora em 567. Isso significa uma diminuição, né, de 38 milhões de toneladas de cana a menos para essa safra. É uma queda de 6% comparado à safra do ano anterior. Em contrapartida, o ATR ele foi revisado para cima. Então, nós hoje estamos com 140,6 quilos por tonelada, que apesar de ser uma queda de 3% ao ano, há chances desse número subir dependendo do impacto da seca, porque, como eu disse, até chegar num ponto que a cana se estresse demais e não produza mais, ela normalmente essa seca é benéfica no sentido dela aumentar esse número de ATR para a produção tanto do etanol quanto do açúcar. Agora, uma dinâmica que nós temos acompanhado com bastante interesse, principalmente nessa última semana, produzimos bastante conteúdo, inclusive nesse sentido, foi de olhar um pouco mais de atenção para o mix, né? Então, quanto da cana-de-açúcar vai ser utilizada para o açúcar versus etanol. Parecia tudo muito claro, mais ou menos um mês atrás, o açúcar estava pagando um prêmio muito alto em relação ao etanol, de mais de 4 centavos aí por libra peso, mas hoje esse cenário já se alterou. Uhum. Então, nós estamos acompanhando, por enquanto, nossas estimativas são de um mix de 46,3%, o que é bem em linha com o ano passado, que foi uma safra onde a gente teve 46,1% do mix destinado ao açúcar.
Quando a gente olha a curva futura, a gente faz os nossos cálculos para a curva futura, o açúcar continua pagando melhor que o etanol. Mas é uma dinâmica para se acompanhar a todo instante, porque ela depende de diversos fatores, inclusive do preço da gasolina internacionalmente, como eu havia dito, e da demanda doméstica de combustível aqui, que também, se for uma dinâmica, uma recuperação maior do que o esperado, por exemplo, ela poderia significar preços de etanol ainda mais altos, né? Inclusive, na semana passada, na sexta-feira, os indicadores da Platts mostraram que o spread, né, a diferença entre o preço do açúcar spot na Bolsa de Nova York versus o hidratado convertido em açúcar, já mostram que o etanol está pagando acima. Então, ainda é muito pouco, não chega nem a ser muito relevante nesse momento, mas já é uma indicação de mudanças, né? Então, que nós podemos ter, sim, de repente, principalmente aquelas usinas que precisam de dinheiro, que têm uma necessidade de financeira, de caixa, de que elas optem por fazer um pouco mais de etanol do que açúcar, né? Do que havia previsto. Mas, como eu disse, as alterações elas não podem ser descartadas, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ser realistas com o fato de que há muito açúcar comprometido para exportação já. Então, para que essas usinas que têm esses comprometimentos, esses contratos de exportações, para que eles revertam esse volume de volta para o mercado para produzir etanol, existe toda uma dinâmica, né, tanto de multas e de custos envolvidos, que que pede que o etanol pague pelo menos 100 pontos acima do que o açúcar. Então, nós ainda não alcançamos esse nível e achamos que, devido à força, né, e ao déficit esperado de açúcar também no mundo global, pode ser que isso não aconteça. Mas eu queria mencionar aqui que, voltando para as nossas estimativas, né, quando a gente olha a produção de açúcar, a gente está prevendo aqui uma produção de 35,1 milhões de toneladas de açúcar, que é uma queda de 9% comparado à safra anterior, ou menos 3 milhões de toneladas, mais ou menos, né? E, se realizado, esse volume de produção de açúcar vai ser o menor em 6 anos, ou desde a safra 2015-2016. Agora, olhando para o etanol, parece mais apertado ainda, porque a queda é de quase 3 bilhões de litros, uma produção que nós estimamos em 25,2 bilhões de litros de etanol total, uma queda de 9% ao ano, e o nível mais baixo de etanol produzido no Centro-Sul, etanol de cana, né, desde a safra 2012-2013, então o mais baixo em 9 anos. Olhando um pouquinho, saindo um pouco da cana, mas ainda dentro desse cenário de oferta e demanda, a gente tem que incorporar o etanol de milho, né, nesse cenário, e nossas estimativas são de que o etanol de milho ele deve superar 3 bilhões de litros desse ano e alcançar um recorde histórico de produção. Mas isso não será o suficiente para compensar toda a queda do etanol feito de cana. Sim. Certo, Beatriz. Nossa, excelentes informações, né? A safra, então, está só começando e, claro, queremos contar aqui com a sua presença ao longo de todo esse ano para a gente trazer aqui ao produtor, né, e a todos os elos da cadeia essas informações tão preciosas de vocês. Obrigado mais uma vez, viu? Imagina, Jonatas, eu que agradeço e eu só queria deixar um último comentário de que será uma safra que, sem dúvidas, ela vai ter muitas emoções. Então, nós teremos muito que acompanhar, vai ser um balanço bem apertado, né? Então, tanto para o mercado de açúcar, mas para o mercado nosso aqui interno de etanol. Então, nós acreditamos que ainda teremos muito que discutir e possivelmente contribuir também. Então, obrigada novamente pelo convite. Com certeza, e diante de todo esse cenário, queremos contar com a participação da S&P Global Platts para a gente trazer todo esse cenário, viu? Então falamos aqui com Beatriz Pupo, analista sênior de biocombustíveis da S&P, e claro, a gente trouxe aí, né, informações de estimativas deles, né, para essa safra, que como a Beatriz nos disse, é uma safra que será de muita atenção e muito dependente das condições climáticas, que a gente já tem acompanhado muito de perto toda essa situação por parte das informações de consultorias e de produtores. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só procurar
pelos nossos perfis por lá. Você também pode nos acompanhar, interagir conosco através do YouTube. É só você procurar pelo nosso canal por lá e você habilitando o sininho, você consegue receber as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo aqui com os nossos boletins. E você pode também interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados, para você ter essa interação bastante importante, que é o que a gente justamente quer, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouco tem informações sobre o café. A Virginia Alves já está por aqui e você continua com a gente.